Porque tem que ser com medidas duras que nós vamos impor um outro padrão de respeito aos negros e negras na cidade. Um brasileiro apaixonado pelo Brasil, nascido na periferia de Salvador, que aos 20 anos pegou um busão para morar em São Paulo, a partir da luta dos estudantes, que muito cedo foi trabalhar como office boy, criado por uma mãe solo, e que descobriu na luta pela educação que é importante a política para realizar sonhos e construir o país que a gente precisa. Eu continuo sendo um sonhador. Já cinquentei, quer dizer, quase, né? Vou fazer cinquentinha daqui a pouco, mas continuo com o mesmo sonho de ter um país justo, livre, democrático, com oportunidades para todo mundo. E hoje, apaixonado por São Paulo, vivendo aqui, a cidade intensamente, em todas as suas dimensões, e feliz. Eu sou um cara feliz. A política, para mim, começou com o sonho de entrar na faculdade. Eu queria fazer faculdade. Moleque, 12, 13 anos. Eu lembro que a minha avó dizia: você acha que é gente, rapaz? Faculdade é pra gente, não é pra você, não. Isso dava na escola pública, muito precária. E aí, para melhorar a escola, a gente brigar para ter professor, a gente começou a perceber que tinha que fazer mobilização. Foi assim, desse jeito, que a gente começou a despertar para a política. E eu percebi que o problema da escola não era da minha escola, da educação não era da educação. Mas foi com 15 anos, fundando o Grêmio, que eu entrei na política, consegui realizar o sonho de entrar numa faculdade e continuei participando do movimento de estudantes, do centro acadêmico, depois no diretório central, depois vim ser da União Nacional de Estudantes, na época dos Cara Pintadas. Em 95 eu fui eleito presidente da Uni, e é curioso que eu fui eleito o primeiro negro e único até hoje a presidir a União Nacional de Estudantes, justo no ano em que nós celebramos 300 anos de Zumbi dos Palmares, quando ele foi reconhecido herói nacional, em 1995. Aí eu fui ficando mais para São Paulo, participei um pouco no movimento sindical, participei do governo quando Lula foi eleito presidente da República. O Lula tinha na cabeça juntar esporte e juventude. E ele me conhecia na época do Mamãe de Jovem, porque o Lula sempre foi muito jovem. E na época, eu tinha 30, ele queria que eu fosse ser do seu governo. Participei com orgulho da primeira semana ao último dia do governo do presidente Lula. Fui 9 anos no governo, 6 anos desses como ministro do esporte. Participei de um pedaço do governo da presidente Dilma. Fui vereador aqui em São Paulo e mandato de deputado federal sou deputado federal por 2 mandatos. Esse é o segundo. Cara, o Bexiga é um lugar de retiro, de acolhimento. Até porque a notícia que eu tenho é que ali perto da ladeira que dá acesso ao metrô Anhangabaú, era o porto onde chegavam os negros na cidade de São Paulo. Então, Bela Vista é o lugar de chegada das pessoas. E quando eu cheguei aqui, no comecinho dos anos 90, era ainda um lugar em que muitos nordestinos tinham como referência, né? Ainda hoje é assim como foi com os imigrantes. A Bela Vista, o Bexiga em particular, era um quilombo, né? Tinha uma presença negra muito forte. Mas os italianos que vieram para cá, aqui aportaram muitos deles. Então, eu diria que a Bela Vista é um lugar de chegada para muitas pessoas e, sobretudo, para nordestinos. O Bexiga, para mim, é um lugar de encontro, da boa prosa, da boa conversa, da alegria. Bexiga, para mim, é Geraldo Filme, é a Dona Irã, é o Vai-Vai, é o Jerry na escadaria, é o chorinho de domingo na Praça Dom Orione, é a cervejinha que eu tomei quando eu era moleque por aqui. E volta e meia aparecem coisas novas. Eu tive sempre no Bexiga uma referência de arte, né? Era como se fosse a Broadway brasileira, era aqui para mim. Era o lugar que tinha produção cultural, era no Bexiga. Na primeira eleição. É uma história que para mim é incrível. Eu tenho um amigo meu, santista, que faz um trabalho aqui com a molecadinha, e na primeira eleição ele me apoiou e falou assim: Orlando, você tem que fazer uma coisa antes do dia da eleição. Eu falei: o quê? Você tem que ir na casa da Dona Inácia, que ela tem que te benzer. Eu falei: benzer? Tem benzedeira no Bexiga? Tem. A Dona Inácia é a benzedeira do bairro. E lá fui eu e recebi a bênção da Dona Inácia, e lá foi o caminho para a primeira vitória eleitoral que eu conquistei. Bexiga é isso. Bexiga você tem desde eventos internacionais até as mais profundas tradições do nosso povo, como da benzedeira Dona Inácia. Aqui você tem a tradição negra, a tradição italiana, digamos assim, e a tradição nordestina, que é variada, né? Que deu uma temperada, né? Deu uma temperada na dinâmica do bairro. Eu considero o Bexiga como uma certa síntese da cidade de São Paulo, pela diversidade da sua formação e por esse convívio, um convívio democrático, né? Aqui você tem um negrão falando com sotaque italiano, e aqui você tem o italianão
com samba no pé, que é típico desse ambiente que a gente convive, né? Nada mais clássico para mim do que sair da quadra do Vai-Vai, sair do ensaio do Vai-Vai e parar na Manuel Dutra, entrar no rancho nordestino, dançar um forró no subsolo e comer um baião de dois. Isso é a cara do Bexiga. Cara, esse é um tema permanente. Aliás, Geraldo Filme imortalizou esse problema. Quando ele canta "Quem nunca viu o samba amanhecer vai no Bexiga para ver", Bexiga hoje é só arranha-céu, não se vê mais a luz da lua. Era uma certa nostalgia daquele momento, do momento diferente, né? Em que a especulação imobiliária aqui em São Paulo é muito forte, no centro é muito forte, e talvez o principal adversário da memória e da história do Bexiga seja a especulação imobiliária, que tenta ocupar todos os espaços e, se puder, apagando a história do bairro, né? Então eu creio, mesmo aqui, ó, nós estamos aqui na Conselheiro Ramalho, aqui 100 metros está brotando um outro arranha-céu, um outro espigão, né? E aqui, cada vez que eu ando pelo bairro, eu descubro um novo empreendimento. Então eu diria que essa é uma tensão permanente e nós temos que lutar, você vê. A gente vai enfrentar daqui a pouco uma guerra para manter o Vai-Vai no Bexiga. Porque a linha do metrô que vai atravessar aqui a região, ali na Praça 14 Bis, já tem tempo que eles ameaçam que o Vai-Vai tem que sair dali. Que, digamos assim, o Vai-Vai talvez seja a raiz mais profunda do quilombo do Bexiga que restou aqui. Porque muitos dos nossos, mas muita gente já foi da ponte para lá, já foi para o outro lado do rio. Os bairros que cresceram ali na margem da Casa Verde, Parque Perus, tudo, é de gente que foi reassentada. Cada vez que o nego faz uma intervenção, como foi a 9 de julho, você tira uma negrada daqui e leva para bem longe desse lugar que é a nossa referência. Então eu diria que essa é uma luta permanente e que nós temos que estar mais atentos. Eu participei de um debate sobre a mudança do nome da estação do metrô da Liberdade. Isso não é brincadeira, né? A Liberdade que é aqui do lado, né? Que as pessoas associam com aquelas lanternas pelos bairros da Liberdade como se ali fosse apenas a expressão de tradições asiáticas. É também, porque os lugares são reinventados, a história não é estanque, ela não para no tempo. Mas ali, onde é hoje chamada Praça da Liberdade, chama Praça da Liberdade porque ali outrora foi a Praça da Forca. Ali passou a ser Praça da Liberdade com a libertação dos escravos. Então veja, quando a gente fala assim, trocar o nome de Praça da Liberdade ou Estação Liberdade para Estação Japão, não é uma mera formalidade, uma troca de nomes, né? Nós não podemos sobrepor uma camada sobre outra. Nós temos que produzir memória da cidade convivendo a diferença. Eu acho incrível a presença japonesa no Brasil, eu acho incrível na aclimação a presença chinesa que a gente vive, eu acho incrível no Paris os bolivianos, os coreanos que estão no Bom Retiro, depois dos judeus, depois dos gregos. Eu acho incrível a cidade de São Paulo ser como ela é, mas não podemos sobrepor uma parte da história a outra, uma camada sobre a outra. Temos que construir um mecanismo para que a gente possa compartilhar essas vivências, compartilhar essas histórias que dá muito mais riqueza para a nossa cidade e para a nossa vida. Cara, o problema não é candidatura, porque, veja, o Estatuto da Igualdade Racial passou a determinar que nos documentos públicos fosse incluído o chamado quesito cor. As pessoas, por autodeclaração, se identificam. Então, 2014 foi a primeira eleição em que houve a possibilidade da pessoa se declarar como se identifica. Preto, pardo, branco, indígena, amarelo. Isso é importante porque, a partir de 2011, com o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos um critério objetivo para medir a participação e a representação das várias etnias, digamos assim, ou identidades na eleição. O professor Marcelo Paixão, que hoje está no exterior, mas foi um pesquisador aqui do IPEA durante muito tempo, ele fez um estudo demonstrando que nas candidaturas a diversidade do Brasil aparece. É mais ou menos proporcional a presença negra entre candidatos e o que tem na população. A diferença está entre os eleitos. Aí são duas variáveis que interferem. Capacidade de financiamento das suas campanhas, que os negros têm uma capacidade muito menor, e influência nas direções partidárias, que na média a influência dos negros é muito menor. Então, o fator financeiro e o fator força política nos partidos funcionam como filtros e limitam a eleição de negros e negras para os parlamentos. Esse que é o fator principal, porque não é só a candidatura, porque para se candidatar você tem um número proporcional. Quando você vai olhar os eleitos, aí o filtro é desproporcional. Hoje, no Congresso Nacional, 513 deputados.
Se você colocar os pretos, são 21. Se incluir pretos e pardos, chegam a 100. É 20% de 50 no país, onde 56% é pretos e pardos, digamos assim. Então, nós temos que enfrentar esses dois filtros, força na estrutura partidária e viabilidade econômica das candidaturas. Essa variável aqui, financiamento de campanha, teve uma mudança importante. A introdução do financiamento público de campanha, que aconteceu desde a última eleição para cá, e as normas editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral criam um ambiente para equalizar o financiamento das várias candidaturas. Assim como a instrução do TSE determinou um financiamento mínimo para mulheres, agora um financiamento mínimo para candidaturas de negros e negras. Isso tudo vai ter influência no médio prazo para que nós possamos romper a subrepresentação de negros na política brasileira. Eu vi com muita tristeza a atitude autoritária da Confederação Brasileira de Voleibol. A Carol fez uma manifestação, como outros atletas fazem manifestações. Eu não vi essa revolta quando atletas de futebol ficaram fazendo gestos com arminha, recebendo o Bolsonaro dentro de um campo de futebol. Não teve essa onda toda. Quando há uma crítica a esse personagem da política, que é um personagem controverso, né? Que, aliás, despreza completamente o esporte, porque toda a política de esporte que foi construída durante um período longo foi completamente desmontada pelo governo Bolsonaro. Então, um atleta dizer fora Bolsonaro é como dizer viva o esporte, ou o esporte precisa de apoio, porque é uma expressão sinônima, digamos, levando em conta o que ele fez no desmonte das políticas públicas de esporte no Brasil. Eu considero uma grande hipocrisia. A Carol não pode, outros podem. Isso não faz sentido. O esporte no Brasil, infelizmente, ele é muito manejado politicamente. Isso é o que é, né? A gente pode talvez pegar o exemplo clássico da seleção brasileira de 1970, que talvez seja o exemplo clássico. Nós tínhamos como treinador o João Saldanha, um gênio da raça, que conseguiu levar essa seleção, montar essa seleção, e na última hora o Médici queria dizer quem ia ser o atacante do time brasileiro, né? Aí o Saldanha tem aquela máxima que ele fala: presidente, o senhor escala o seu ministério e a seleção brasileira escalo eu. Que deu causa à saída dele da seleção brasileira, que é um exemplo clássico, típico, de tentativa de manipular o esporte para tentar ocupar espaço, capitalizar politicamente, etc. Então eu vejo como parte da hipocrisia nacional, e que os atletas, infelizmente, muitos deles se submetem a isso e não se posicionam. Eu não falo nem que tem que ser no campo da esquerda, no campo da oposição. Eu sonho com um dia que os atletas atuem como cidadãos, porque eles são espelhos. Eles próprios falam, nós somos exemplo para as crianças, para os jovens, que seja também na cidadania, não apenas na performance, na atividade física, que é uma coisa boa, produz saúde, mas também você tem que ter uma atitude cidadã, porque todos nós somos, antes de tudo, cidadãos, e depois cada um vai fazer o seu ofício, né, com seu talento, sua experiência, sua capacidade. Como disse, eu vim da periferia, eu tenho uma identidade com a periferia. São Paulo é uma cidade muito rica, uma das cidades mais ricas do mundo, mas é uma cidade muito desigual. Quando nós falamos governar primeiro para quem mais precisa, é colocar foco nos territórios que concentram a maior parte da população e da população pobre. Porque são esses que precisam do poder público, esses que precisam de assistência de educação, de saúde, de emprego, de segurança. Então, governar primeiro para quem mais precisa é cuidar das pessoas que necessitam do suporte, do apoio do Estado. Eu acredito nisso. Essa é uma missão que o Estado pode ter. Porque quem tem dinheiro para pagar um plano de saúde, para esse pouco importa se a UBS funciona ou não. Quem pode colocar o filho numa escola particular, pouco importa se tem professor ou não. Quem tem grana para morar em qualquer canto da cidade, pouco importa se a pessoa mora num encurtiçado ou mora na beira de um córrego. Então, é a lógica de inverter as prioridades historicamente, onde o Estado sempre acolheu, cuidou de privilégios, sustentou privilégios, o que produziu uma sociedade absolutamente desigual. Então a minha perspectiva é ampliar o orçamento das subprefeituras na periferia, né? Ampliar os serviços que são utilizados pelo povo mais pobre. Essa aqui é a lógica, é uma opção preferencial, se fosse usar uma expressão que foi clássica, né? Na época das comunidades eclesiais de base, seria uma opção preferencial pelos pobres, porque eles precisam mais da ação pública. Com muitas políticas públicas que atravessem as várias áreas. Olha,
Nós avançamos no Brasil quando instituímos políticas de ações afirmativas, políticas de cotas no serviço público, de acesso à educação, inclusive ao ensino superior. Nós avançamos, eu diria, quando nós criamos órgãos singulares para coordenar políticas de promoção da igualdade racial, mas combater o racismo não pode ser uma tarefa do gueto, do mano que está cuidando das políticas de igualdade racial. Não, tem que atravessar os vários programas de governo. Você tem que ter um olhar que promova as populações que historicamente ficaram à margem, que, sobretudo no Brasil, são as populações de negros e de negras. Eu valorizo muito, no plano simbólico, o ensino de história da África, de cultura afro-brasileira, que está na base nacional dos conteúdos curriculares, mas está mais por uma formalidade no sistema de educação. Nós temos que investir na formação de professores. Tem professores que não foram formados na faculdade estudando História da África. A gente estuda tudo. Grécia, Roma, Idade Média, até Estados Unidos a gente estuda. E não estuda a África, que é o berço da civilização, que é o berço da humanidade e que, diferentemente do que muitos imaginam, que é um lugar de pobreza, é um lugar absolutamente rico, diverso culturalmente, que historicamente tem grandes contribuições para a humanidade. Então, mexer com esse assunto aqui, valorizar a história da África, da cultura afro-brasileira indígena na escola é importante. Eu defendo a criação de uma Defensoria Municipal de Direitos Humanos, que vai cuidar de temas como LGBTQI+, que a homofobia no Brasil é um problemão e nós não podemos assistir. Todo dia acontece um ataque homofóbico em São Paulo e não acontece nada. A Defensoria Pública tem que monitorar esses casos, tem que fazer com que a justiça aconteça, assim como os crimes de racismo. Não vamos tolerar que os atos racistas virem injúria racial na delegacia, porque o delegado se recusa a registrar o boletim de ocorrência como crime de racismo. Não pode ser assim. E nós temos que, inclusive, romper com o ciclo de autos de resistência, que é a forma jurídica de ocultar a violência policial, que é muito forte, sobretudo na periferia de São Paulo. E também eu defendo medidas duras imputando responsabilidade solidária aos estabelecimentos onde aconteçam crimes racistas. Porque não adianta dizer que a culpa é do vigilante, que não estava bem treinado, bem orientado. O dono do estabelecimento tem que preparar quem trabalha ali para que os negros e negras sejam bem recebidos de qualquer lugar, porque nosso lugar é em todos os lugares. E essa responsabilidade solidária pode imputar, inclusive, repercutir, inclusive, na cassação da autorização de funcionamento desses estabelecimentos. Porque tem que ser com medidas duras que nós vamos impor um outro padrão de respeito aos negros e negras na cidade. Cara, primeiro que a dimensão da democracia não é só a dimensão da participação política, que é a dimensão que é evidente para a maioria. Quando a gente fala de democracia, o cara pensa em voto, em participação política, etc. Isso é importante, porque nós estamos num país em que o presidente da República faz ódio ao autoritarismo, exalta ícones do autoritarismo, subestima a importância da democracia e da participação. É importante porque nós temos que ter uma gestão democrática no sentido de incorporar as opiniões da sociedade. São Paulo tem um conselho participativo nas regiões, que virou uma coisa fake. O conselho participativo reúne, decide e é ignorado pelo subprefeito. Tem um conselho da cidade, que foi instituído por lei, e que na prática não existe. Então, nós temos que valorizar as ferramentas de controle social, que são ferramentas da democracia. Mas a perspectiva nossa de cidades democráticas é, sobretudo, a cidade que garante direitos para a sua maioria. Quando falamos governar primeiro para quem mais precisa, é garantir direitos para todo mundo. Direito à creche, ao transporte para que você possa conhecer a cidade, a morar dignamente. Então, a perspectiva das nossas cidades democráticas, ela tem a dimensão da participação, do controle social, mas também tem a dimensão importantíssima para nós de garantir direitos para todos. A Covid é um drama humanitário de saúde pública, 155 mil mortes no Brasil. E olha que aqui nós temos um baixo nível de testagem e seguramente um grande nível de subnotificação. Então o drama brasileiro ainda é maior, na minha impressão. Mas esse ano, do ponto de vista econômico, houve uma mitigação dos efeitos econômicos por conta das medidas votadas no Congresso. Muitas delas, apesar do Bolsonaro, contra o Bolsonaro. Como foi o caso do auxílio emergencial, que ele queria R$200 e nós aprovamos 600. Ele agora acabou de cortar para 300, através de uma medida provisória, e decidiu que acabe em dezembro. Nossa defesa é de que deveria existir enquanto houvesse a pandemia. Porque enquanto houver pandemia, enquanto não houver vacina, você tem que dar um suporte para que as pessoas possam viver, não é? Mas, de todo modo, o auxílio emergencial, ele conseguiu segurar um pouco a onda. Quando chegar janeiro, sem auxílio emergencial,
o risco é de o ecoeconômico da Covid ser muito grande. Por isso que eu tenho insistido que a tarefa central do prefeito, a partir de 1º de janeiro, é induzir a geração de emprego e renda. Aí você tem que retomar obras públicas, por quê? Porque a construção civil ativa uma larga cadeia produtiva, gera muito emprego. Você tem que apoiar cooperativas na periferia, porque é curioso que a pandemia colocou a nu a desigualdade brasileira, a pobreza no Brasil e uma parte da economia que é oculta, funciona sem que nem a sociedade se dê conta. O cadastro único que nós tínhamos como referência para o auxílio emergencial era 36, 37 milhões de brasileiros. 65 milhões de brasileiros colocaram para receber o ajuda. Por quê? Porque tem um universo gigantesco de gente que está sem contrato formal, no trabalho precário, na periferia, se virando. Então, apoiar a cooperativa nas periferias, centralizar compras governamentais, para que você, ao invés de fazer grandes contratos, faça contratos menores, que ative a economia local. Criar um fundo municipal de estímulo ao microcrédito, com dinheiro, com juros subsidiado, porque esses programas aí do governo, ninguém nunca viu dinheiro. O tal do Pronamp, que era um programa para micro e pequenas empresas, eu não conheço nenhum empresário que conseguiu acessar essa linha de financiamento. Então, criar mecanismo de financiamento também é uma medida importante e frente de trabalho, porque recuperação da economia depois de um quadro de guerra, no mundo inteiro foi assim, frente de trabalho. E na minha perspectiva, sobretudo, frente de trabalho para jovens, porque o desemprego juvenil é o dobro da população adulta sempre. Qualquer lugar do planeta que você for, se o desemprego é 5, entre os jovens é 10. Se é 10, entre os jovens é 20. Se aqui se fala hoje de 15,3%, e há quem fale que é 17%, nós podemos estar batendo em 35%, como na minha impressão, infelizmente, o risco é de agravamento, podemos chegar num quadro que a Espanha viveu 10 anos atrás. Metade dos jovens desempregados. Então, frente de trabalho que vai da zeladoria da cidade a esporte e lazer, contratando jovens para ocupar o tempo livre, ter uma renda e a gente assim atravessar esse deserto. Cara, a minha posição é o seguinte, eu sou contra voltar às aulas enquanto não tiver vacina. Por quê? Você vai expor as crianças a um risco de serem agente transmissor de Covid para os seus próprios pais, para os seus avós. Você vai expor os professores e trabalhadores das escolas. Eu sei que é duro falar isso, mas essa é a minha perspectiva, porque o ano letivo você recupera, a vida não. Então essa esse é o meu ponto de vista, digamos assim. É evidente que eu sei que isso é um drama, porque muitas famílias não têm com quem deixar as crianças, mas a escola também não é um depósito de criança. Não é o lugar apenas de você deixar a criança lá. A escola tem que ter capacidade de acolher e colaborar com a formação dessas crianças, com a formação desses jovens. Então, por mais que eu saiba que é uma postura muito dura, a minha impressão é que é preciso olhar para o tema sob a ótica da saúde pública. Esse é o nosso principal desafio, né? E espero em Deus que a gente consiga logo essa vacina e vamos ter que enfrentar o pós-Covid. Nós teremos que talvez vivermos 2, 3 anos com a dinâmica um pouco diferente no processo de formação das crianças. Facilita o fato de que já hoje na rede nós temos ciclos, foi-se aquele tempo que eram séries, são ciclos de aprendizagem, isso pode facilitar você repor parte de conteúdos que espaçado no tempo, digamos assim, e mitigar os prejuízos que essas crianças podem perceber, podem sentir. E eu percebo que tem um desafio importante, você falou de creche na cidade, que é você romper com os desníveis que nós temos e que crescem entre as creches. Você tem 3 níveis de creches em São Paulo. Você tem a creche direta, que é um prédio da prefeitura, os funcionários são da prefeitura, professores concursados, e eu vou falar para você, eu visitei muitas delas quando eu era vereador. São creches excelentes. Tem módulo por sala de aula, um número mínimo de alunos. Aí você tem o segundo nível, que desce um degrau, que são prédios próprios da prefeitura, mas creches conveniadas. Aqui você tem professores que trabalham 1/3 a mais e recebem 1/3 a menos de salário. Começa por aí a distinção. Você tem quase sempre um número maior de alunos. Por quê? Porque a remuneração desses convênios se dá per capita, pelo número de alunos que são atendidos. Isso também impacta na qualidade do ensino. E creia, você tem ainda um terceiro nível de creche, que desce um degrau a mais, que é conveniada, com os mesmos problemas de remuneração e de lotação de sala de aula e agravado pelas instalações,
que não são próprias da prefeitura, são alugadas, adaptadas, muitas delas, em condições que não são as melhores para receber crianças. Eu penso muito que é necessário equalizar essa diferença para oferecer um serviço no mesmo nível. E penso muito que o desafio nosso é alongar a jornada de atendimento das crianças. Quase sempre quem leva o menino para a creche é a mãe. Muitas dessas mulheres, a grande maioria, trabalha. E essas mulheres, quando vão trabalhar, elas saem de casa mais cedo, depende do vizinho para levar o menino ou a menina. E depende de outra pessoa para trazê-lo de volta, porque o atendimento é num período que não incorpora o prazo, o tempo que ela gasta para ir e para voltar do trabalho. Então, alongar a jornada e equalizar a qualidade do serviço são desafios que eu imagino para a educação infantil na cidade.